Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ali a depender do horário que vocês estão escutando esse áudio. Este é um podcast apresentado para fins de avaliação da disciplina Brasil Império, do curso de História da Universidade Federal de Pernambuco, disciplina ministrada pelo professor Marcos Carvalho. Hoje a gente vai discutir o texto de Rosilene Gomes Farias, intitulado Epidemia e Poder no Recife Imperial. Esse texto trata do período da epidemia da cólera que atingiu o Recife no ano de 1856 e busca analisar as relações de poder que aconteceram nesse período e busca discutir as medidas adotadas para o controle da epidemia e para que evidenciavam relações de poder envolvendo as autoridades públicas e outros grupos no Império. O texto é bastante interessante, ele é dividido em algumas partes e a gente vai iniciar aqui com o senhor. Antes disso, eu vou apresentar os membros do grupo, né? O grupo é composto por mim, Jones Diniz, Vitor Souza, Senhoria, Natanael Luiz, Maria Thaís e Laís Souza. A gente vai iniciar, então, por Senhorinha, falando aí sobre a medicina e a busca por legitimação nesse período. A medicina busca a legitimação. Durante o período colonial, o serviço de saúde era baseado no modelo que vigorava em Portugal, né? Então, esse modelo foi transplantado para cá, para a colônia. A estrutura administrativa era chamada fisicatura, que era formada pelo físico-mó e pelo cirurgião-mó. Em 1782, foram criadas juntas protomedicato, formada por um conselho de 7 deputados que tinham o papel de fiscalizar o exercício da medicina e a comercialização dos medicamentos. Com a chegada de Dom João, os cargos de físico-mó e de cirurgião-mó foram restabelecidos, né? E ao chegar em Salvador, ele autoriza a criação da Escola de Cirurgia e o Hospital Militar. Com a transferência da corte para o Rio de Janeiro, foi criada a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina e o Hospital Militar do Rio de Janeiro. Em 1828, os cargos físico-mó e cirurgião-mó foram extintos e a responsabilidade da saúde passou a ser das câmaras municipais, né? Com isso, muitos médicos julgaram ter perdido prestígios e em 1829 eles fundaram a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1835, essa Sociedade de Medicina passa a se chamar Academia Imperial de Medicina, que buscava, né, legitimar a medicina como a única forma de cura válida no Brasil e fazia um forte combate, né, um combate ofensivo aos concorrentes, né. Em 1841, alguns médicos formados na Europa, sobretudo na França, fundaram a Sociedade de Medicina de Pernambuco e buscavam aí encontrar legitimidade, né, dentro do Estado para a prática da medicina institucionalizada, né, nos moldes europeus. Então, essa sociedade tinha o papel de regulamentar as práticas de higiene pública, tinha aí nesse momento os médicos e farmacêuticos atuando de forma conjunta e organizada, na perspectiva de garantir essa legitimidade científica, né? Entre aspas. E aí esses médicos ganham grande destaque, né, no debate sobre a questão da salubridade. Tem aí a ideia da Constituição Médica da cidade, que vai fazer essa regulamentação da política de salubridade na cidade, né? Em 1845 surge o Conselho de Salubridade Pública, que é presidido por Joaquim Aquino da Fonseca, o que aumenta, né, esse prestígio dos médicos, esse prestígio que os médicos tanto buscavam, através de quê? Das campanhas de higienização da cidade, né? Fazendo o combate, por exemplo, da prostituição, da convivência dos escravizados nos espaços públicos, né? Fazendo a fiscalização dos despejos, dos dejetos nos rios e nos mares, alteração nos hábitos de sepultamento, por exemplo, os sepultamentos eram feitos nas igrejas. A partir de então, era proibido esses sepultamentos, né? Inclusive, em 1850, o cemitério de Santa Amaro é fundado. Então, justamente nessa perspectiva de tentar evitar práticas, né, que eles consideravam como proliferadoras de doenças, né? Inclusive também fazendo aí uma proposta de ordenamento das ruas, né?
tem-se uma grande ideologia do disciplinamento da pobreza, né? Então, a pobreza ela é associada à proliferação de doença, né? A pobreza espalha, né, a doença na cidade. Então, há uma grande perseguição à pobreza e indisciplinamento dessa pobreza. A partir desse momento, a medicina passa a ter um olhar estendido, né, para além do corpo do doente, mas com a atuação na sociedade como um todo, através de medidas preventivas de combate às doenças urbanas. Os médicos têm uma relação muito próxima com as autoridades, né, a partir da harmonia de interesses, e com isso vem a ideia de modernização e civilização em torno desse processo, né, os médicos colocando tensionando socialmente as autoridades corroborando com esses tensionamentos para que o padrão europeu de prática de medicina, né, e de controle da cura fosse estabelecido. Tem uma intervenção grande na desordem urbana, entre aspas, né, e no combate à prática ilegal da medicina. Em 1853 foi criada a Comissão de Higiene Pública, também presidida, né, pelo Aquino, né, da Fonseca, e essa comissão ela tem prerrogativas ainda maiores, né, do que o Conselho, fazendo o processo de criação de leis, mas também de punição daqueles que são contrários, né, a essas leis. Há uma forte repressão, né, dos curadores, dos rezadores, dos feiticeiros, dos homeopatas, ou seja, todos aqueles que praticavam, digamos assim, a medicina tradicional, a medicina costumeira, a medicina que estava já arraigada dentro da sociedade, eram perseguidos por esses médicos, né, que executavam a medicina padrão, legal, nos moldes europeus, né? Só que, na verdade, essa cultura estava tão arraigada no meio do povo que a medicina não evoluiu a tal ponto, inclusive não apresentando soluções para todas as doenças, o que não dava a ela a prerrogativa de exclusividade no seu campo de atuação. Então, por muito tempo, as práticas costumeiras tradicionais ainda vigoraram na sociedade. Depois que a classe médica conseguiu uma certa relevância no poder, eles tiveram que enfrentar a epidemia de cólera de 1856. E essa epidemia acabou mostrando que a classe não era homogênea, não era tão unida, apesar de ter o mesmo interesse quanto as outras classes que realizavam curas, eles eram divergentes do ponto de vista de algumas medidas que devem ser adotadas sobre essa epidemia, porque haviam duas escolas de pensamento diferentes. A teoria dos miasmas, que era medieval e acreditava que o ar contaminado por impurezas vindas de sujeira, insalubridade e decomposição de corpos, por exemplo, é, é que causava as doenças, e a teoria de contágio por micro-organismos, que é muito recente na época ainda. É, devido a essa divisão, as medidas eram contrárias, com os infeccionistas defendendo que deveria haver uma limpeza da cidade, uma higienização, por exemplo, os cortiços que aglomeravam muita gente e eram lugares muito sujos, remover o lixo das ruas, basicamente obras públicas e políticas públicas. E os os contagionistas, eles defendiam que deveriam ser feitos o isolamento das pessoas que fossem contaminadas e também os cordões sanitários, que restringiam a circulação das mercadorias que vinham de lugares que tinham doença. As quarentenas também, elas eram em locais específicos, não era como hoje em dia, que é cada um em sua própria casa. Era nos hospitais e isolamento. Devido a essas medidas e a questões políticas e sociais, porque, obviamente, você isolar as pessoas e colocar elas em quarentena traz prejuízos econômicos, inclusive essa situação bastante parecida com a realidade que a gente está vivendo. Devido a essa situação, a teoria dos miasmas e os infeccionistas conseguiram
muito mais influência e popularidade, muito mais apoio da sociedade. Enquanto isso, as medidas que eram propostas pelos contagionistas eram mais eficazes no tratamento dessa doença, porque ainda não se sabia naquela época, mas eles estavam corretos. Esse debate entre essas duas correntes continuou muito e muitos foram perdidos por causa disso. Esse debate se estendeu até o início do século XX, na epidemia de gripe espanhola. Então, agora dando seguimento, falando um pouco sobre como se deu o enfrentamento, né, da epidemia. As autoridades tomaram algumas atitudes em busca de frear o avanço da epidemia na cidade. Tiveram algumas restrições quanto aos navios, né, que poderiam chegar até o porto, e também algumas regras de circulação dentro da cidade, né? Primeiramente, Recife, por ser uma cidade que tinha um porto de grande circulação, e havia ainda muitas incertezas quanto às formas de contágio, foi decretado que alguns navios, né, vindo de portos que já houvessem confirmação do caso da cólera, né, eles atracariam e os tripulantes eles ficariam isolados em alguns locais específicos, né, que eram os lazaretos. Tinha um no Pina, né, e a indicação era de que as pessoas, ao sair do navio, ficassem lá em quarentena até terminar um determinado período, e depois eles poderiam circular pela cidade, né? Mas aí o que acontece é que essas medidas preventivas elas não foram bem-vindas, né, dentro da população, e acabaram não sendo tão respeitadas. E aí, para que se fizesse cumprir, foi usado da força policial, e restringiam o contatos que fossem indispensáveis, né, das pessoas que estavam nos lazaretos com as outras pessoas que já habitavam a cidade, que acontecessem especificamente durante o dia e que fosse o mínimo possível, né? Mas depois de um tempo, a doença ela entrou na cidade, foi se espalhando e com isso eles tiveram que mudar algumas restrições, né? E até algumas formas de prevenção, né? Tentaram colocar com a sociedade a responsabilidade de tomar algumas medidas de saneamento, né, para conter o alastramento, né, da doença, vamos dizer assim. E a partir daí eles dividiram a cidade em alguns distritos para que o tratamento dos doentes eles fosse descentralizado e evitar a circulação das pessoas de um distrito para outro e espalhar ainda mais a doença, né? Foram criados também alguns hospitais provisórios, 15 hospitais provisórios, e criou-se uma campanha de desinfectadores, né? E aí essas campanhas eles iam nas casas das pessoas com material para fazer a desinfecção, e isso também foi outra medida, né, que depois se tornou impopular porque invadia muito a privacidade das pessoas, né? Elas entravam na casa das pessoas, iam mexer ali, era a vida pessoal e familiar, né, acabou sendo invadida pela polícia muitas vezes, os médicos, os agentes da campanha. Então, e além disso, quando se encontrava alguém doente dentro da casa, ele era retirado, né, do seu lar compulsoriamente e levado para um hospital. E aí havia um grande medo da população com relação ao hospital por conta de condições precárias, né, nos hospitais, e também por conta de um medo da população de que
quando você entrava no hospital, você não saía de lá com vida. E aí a população começou a esconder os seus doentes, né? As famílias começaram a esconder que tinha alguém doente ali naquela casa. E esse temor, assim, acabou, ao mesmo tempo, a, aumentando a insatisfação popular com aquele governo, com aquelas medidas, e também o desgaste, né? Que tudo isso tinha dentro de toda a sociedade. Boa noite. Então, como a Laís falou, né, só reforçando a parte que ela falou, naquela época eles adicionaram 15 hospitais provisórios para as pessoas que estavam infectadas, né? E a situação era bem precária dos hospitais e deixava muito a desejar. E com isso, as pessoas que estavam doentes em casa se recusavam a ir ao hospital por medo de ir e não voltar, né? Morrer por lá mesmo, já que as situações não era muito boa. E aí, quando se espalhou, né, por inteiro, afetou também a parte mais alta, já que no começo a parte mais pobre que vivia em Mocambos era a parte mais afetada da população, né, já que eles viviam em situações vulneráveis. E aí, quando se iniciou o processo de higienização, para diminuir todo o contágio, teve a questão dos enterros, que tinha que ser rápido para não contagiar mais. E aí também teve o questionamento sobre os caixões utilizados e o carro que eles alugavam para levar as pessoas mortas. Porque os carros alugados, quando eles levavam, eles não faziam a limpeza para outras pessoas poderem utilizarem. E aí levantou o questionamento sobre essa questão, né? E aí também sobre os caixões utilizados, era como se fosse aluguel. E aí eles botaram o caixão de tábua para ir sendo enterrado bem mais rápido e fazer a higienização dos carros de aluguéis. E agora eu vou passar a voz para Vitor e Jones. Obrigado, Thay. Os higienistas, como as meninas falaram aí, criaram várias formas para combater os sintomas e a própria doença durante a epidemia. E eles, na intenção de melhorar as condições sanitárias da cidade do Recife, conseguiram alguns aliados, além das próprias autoridades municipais e provinciais. Surgem nesse momento comissões de beneficências fundadas pelas camadas mais abastadas da população. E o que essas comissões faziam? Elas trabalhavam com distribuição de roupas, alimentos e remédios nas casas dos doentes, faziam um transporte, muitas vezes, desses doentes para os hospitais, aqueles que não tinham condição de se locomover sozinhos, encaminhavam os mendigos aos asilos de mendicidade e eram também incumbidas de auxiliar na manutenção do controle social, fiscalizando o cumprimento das leis, transmitindo ordens médicas e observando o cuidado relativo à higiene. Uma outra forma adotada também era a vigilância médica, por meio do qual era possível fazer o levantamento das condições sociais de cada pessoa e cada residência, através da visita de médicos à casa das populações mais pobres, dessas pessoas que não podiam ou não tinham como ir ao hospital. Então, enviavam-se médicos para fazer consultas e dentro dessas consultas,
o médico, além de cuidar da pessoa, ele verificava e transmitia as informações daquele ambiente, né? Então, essas foram algumas das medidas de assistência criadas pelas autoridades provinciais, medidas de caridade, mas essas medidas elas tinham um outro objetivo também. E quem vai falar para a gente que objetivo era esse é o Vitor. Então, na verdade, todo esse cuidado e preocupação que o Johnny falou, que partia dessas comissões, era, na verdade, uma forma de controle social que o poder público provincial exercia sobre a classe mais pobre. Isso porque eles acreditavam que os mais pobres ofereciam risco tanto para a ordem pública quanto para o contágio da cólera em si, né? Inclusive, os hábitos de moradias desse pessoal menos favorecido, que geralmente eram cortiços, foram considerados por ele, diagnosticados como nocivos à sociedade. E também eram considerados foco de epidemias. Logo, toda essa estratégia de combate à cólera em Recife também significou uma intensificação do controle do poder público sobre a população. Inclusive, eles atuavam também tirando mendigos das ruas com a proposta de dar emprego, mas na verdade o que ele queria era separar esse pessoal da classe, do resto da população, né? A classe rica. Inclusive, eles faziam isso também com as prostitutas. Eu acho que é isso. Pronto. Só para complementar a fala de Vitor, e fechando o texto, né? É um texto bastante interessante. E essas estratégias adotadas, como que na superfície ela aparecem como caridade, como assistencialismo social, elas se revelam, na verdade, como uma forma de controle e baseada na ideologia da higiene, né? Que consideravam as classes pobres, como o Vitor falou, muito perigosas para a manutenção da ordem pública. E, naquele momento específico da história, eram mais perigosas porque representavam um perigo real de contágio e transmissão da doença.